Aula Gestão de Caixa. Para fazer a gestão de caixa de uma empresa, gestão de liquidez, é preciso conhecer um pouco do sistema financeiro nacional. É isso que eu vou trazer aqui nessa aula. Vou trazer apenas um pouco do que eu considero o mais importante ou o primeiro a se pensar sobre o sistema financeiro nacional. E vocês têm outras disciplinas no nosso curso, por exemplo, mercado financeiro, as disciplinas de investimentos em ativos financeiros, que trazem uma visão muito mais completa. Aqui apenas alguns pontos específicos para essa aula de gestão de caixa. É preciso conhecer um pouco do sistema financeiro nacional, do sistema de pagamentos. Aqui eu destaco que o Brasil tem um sistema de pagamentos moderno, muito moderno. É preciso conhecer os instrumentos financeiros ativos, ou seja, os instrumentos financeiros que as empresas têm para aplicar a sua liquidez, e é preciso conhecer um pouco dos instrumentos financeiros passivos. Quais os instrumentos disponíveis para que a empresa consiga captar para suprir a sua necessidade de liquidez imediata. Começando com taxas de juros. O Brasil tem dois sistemas de liquidação e custódia de taxas de juros. Um, Selic, e outro, CETIP. Selic principalmente voltado para títulos públicos, controlado pelo Banco Central, e a CETIP principalmente voltado para títulos privados, controlado hoje pela B3. A CETIP era uma empresa independente, ela juntamente com a Bovespa e com a BMF viraram a B3. A taxa Selic está aqui nesse sistema, a taxa DI está neste sistema. Aqui estão as taxas de juros básicas da economia brasileira. Elas começam na taxa meta da Selic. A autoridade monetária, para fazer a gestão da política monetária no Brasil, a negociação de títulos públicos tem como base a taxa meta da Selic. E depois tem as taxas efetivas no mercado de títulos públicos, a Selic efetivamente, que ocorre ali nas negociações diárias com títulos públicos. Então a primeira taxa, a taxa meta, onde a autoridade monetária, na gestão da dívida pública, tem o objetivo de alcançar aquela taxa meta. Aí nós temos as operações efetivamente de negociações de títulos públicos e depois nós temos a segunda taxa, que será diretamente influenciada por essa primeira, que é a taxa DI, a taxa do interbancário, onde os bancos vão negociar dinheiro entre os próprios bancos. Essas duas taxas são parâmetro para todas as taxas, para todas as operações financeiras no mercado financeiro brasileiro. Então, acompanhem taxa Selic, acompanhem taxa DI. Aqui está um pouco do histórico de cada uma delas. Aqui no caso o histórico, aqui o futuro da taxa DI, vamos falar assim. Aqui é a curva de juros, olhando de hoje para frente. E aqui é o histórico da taxa Selic, da meta. Veja como que as taxas de juros caíram no mundo inteiro, caíram no Brasil também. Nós temos aqui, em junho de 2019, a taxa meta da Selic estava 6,5%, hoje está em 3%. E aqui nós temos o DI. O DI, a curva do DI, olhando de hoje para janeiro de 21, janeiro de 22 e assim sucessivamente. Olha um ponto aqui interessante. Se nós pegarmos janeiro de 21 a janeiro de 26, nós temos aqui 5 anos. A taxa futura, a curva de juros, está apontando o quê? Ao redor de 7%. Fiquem com este número aqui. Daqui a pouco eu vou comparar com os juros nos Estados Unidos. Então está aqui o DI de um dia,
a taxa DI é diária, e aqui o DI futuro, ele está o quê? Olhando uma taxa pré para os respectivos vértices, os respectivos vencimentos. A taxa DI, como eu disse, ela é parâmetro para o mercado privado. Ela é parâmetro para custo de oportunidade do dinheiro. Os bancos pagarão DI menos alguma coisa. Quando há uma demanda muito grande por liquidez, às vezes os bancos pagam um pouquinho mais do DI, mas geralmente eles pagam DI ou menos alguma coisa, exceto em momentos onde a liquidez é muito demandada, e os bancos emprestarão a DI mais alguma coisa. Ou seja, a taxa DI, que teve como parâmetro a taxa Selic, é a taxa parâmetro para quê? Para as operações do mercado privado, entre bancos e empresas e entre bancos e cidadãos, entre bancos e pessoas físicas. Bom, aqui uma comparação dos juros no Brasil e nos Estados Unidos. Isso aqui é uma foto das curvas de juros em 2018 para vários vencimentos. Aqui estão as curvas no Brasil, não para vários vencimentos. Para vários vencimentos, os vencimentos estão aqui. Aqui são várias curvas tomadas em momentos diferentes do tempo. Então nós temos aqui Brasil, olha a diferença de taxas do Brasil, e aqui nós temos Estados Unidos. Detalhando um pouquinho hoje, uma figura das curvas hoje, 2020. Nós temos, aqui era a curva de juros no Brasil, olha, aqui esse ponto é 25%, em 2002. Aqui nós temos as curvas no Brasil em 2008 e 2014, e aqui essas duas mais baixas aqui nós temos o quê? As curvas atuais, no final do ano, e a curva destes últimos dias. Eu gravei essa aula agora no finalzinho de maio de 2020, aqui as curvas. E aqui embaixo, para os mesmos períodos, as curvas nos Estados Unidos. Vejam a diferença de taxa nos Estados Unidos. Aqui é o prazo, vejo que isso aqui é 30 anos. Lá nos Estados Unidos eles têm liquidez para títulos de 30 anos, então aqui estão as taxas nos Estados Unidos. Para os mesmos períodos, aqui estão as taxas para o Brasil. É o mesmo gráfico, só que aqui nós temos apenas Brasil, para que vocês possam entender a escala, tanto a escala de período, os vencimentos, né? Aqui nós temos o ponto de 10 anos, e aqui nós temos o ponto, as taxas, né? Então, o 25%, que eu já tinha mostrado anteriormente, essa curva em 2002, aqui nós temos as duas curvas 2008 e 2014, e aqui as curvas atuais. Essa aqui no final do ano, e essa mais baixa, a curva atual. Veja que eu destaquei lá quando eu mostrei aquela curva de DI, a taxa no Brasil de 5 anos na casa dos 7%. Aqui nós temos as curvas nos Estados Unidos. Aqui está a curva atual. A curva de 10 anos nos Estados Unidos está a 0,6%, 0,7%. Os juros nos Estados Unidos para 10 anos, 0,7%. Enquanto para 5 anos no Brasil, 7%. Ou seja, claro que são taxas anuais, mas a diferença de patamar dos juros aqui e lá é clara nessas curvas, que aqui tem os dois países. Isso implica diretamente na gestão de liquidez. Ou seja, apesar da queda de juros no Brasil ser significativa nos últimos anos, o Brasil continua sendo um país de juros altos e muito altos. E esse é um ponto para quê? Esse é um ponto presente na gestão de estrutura de capital, na gestão de liquidez, na gestão de caixa das empresas brasileiras.
Tem um ponto que é novo agora no mundo inteiro, que é a crise que estamos vivendo. Essa crise em maio de 2020, a crise causada pelo coronavírus. Olha só, o que os países do mundo inteiro estão fazendo? Eles estão colocando liquidez para as pessoas físicas, estão colocando liquidez para as pessoas jurídicas e vão fazer isso com o quê? Os Estados Unidos, por exemplo, com endividamento. Ou seja, o governo, o Estado, o Tesouro vai emitir mais dívidas. Aqui os Estados Unidos, um exemplo dele emitindo dívidas de 20 anos. E como que ele vai pagar? Olha só, ele vai pagar nos Estados Unidos uma taxa de 1,22%. Ele vai fazer isso também com dívidas de 30 anos. Vai pagar mais aqui as taxas no dia que que os Estados Unidos fizeram essa emissão, que ele pagou 1,22 nessa de 20 anos, que ele vai pagar a taxa contratada 1,22, ele vai pagar o quê? Se fizesse com 30 anos, ele estaria pagando 0,2 a mais, ou seja, 1,44. E por que é importante na gestão de liquidez pensar nisso? Pensar olhando como estará a gestão da dívida pública. A dívida pública concorre com a dívida privada. Se é um tomador de recurso, à medida, assim como as empresas precisam tomar recurso, os tesouros também estão tomando recursos, eles vão concorrer. Então vale refletir um pouco sobre isso. E aí tem a discussão no Brasil. É preciso suportar a economia, é preciso colocar dinheiro, e o Brasil vai ter, mais uma vez, um problema de endividamento e um problema de financiamento. Lembrem daquele primeiro gráfico lá, aliás, eu mostrei o seguinte, olha, a curva de 5 anos no Brasil, a taxa de juros para 5 anos, está na casa dos 7%. Enquanto os Estados Unidos estarão financiando por 20 anos, por 30 anos, a 1,2%, 1,4%, o Brasil vai financiar como? Aqui está colocada a discussão para o Brasil, que é um nó para o gestor brasileiro e depois terá consequência para quê? Para as empresas brasileiras. Então, veja que nós teremos mais um longo período de endividamento do setor público, e esse setor público concorre no mercado de crédito, concorre com o dinheiro dos poupadores, concorre com as empresas. Então, provavelmente nós teremos períodos de quê? Com taxas de juros no Brasil significativamente maiores que as taxas de juros nos mercados internacionais. Voltando um pouquinho, ainda sobre o básico do sistema financeiro nacional, as operações, cada operação nós temos a data da transação e nós temos a data da liquidação financeira. Há operações que a transação e a liquidação se dão no mesmo dia, mas é muito frequente que não. Então, por exemplo, a empresa faz uma operação de câmbio, ela faz a transação hoje e a liquidação financeira daqui a 2 dias. Se essa empresa precisar dos recursos na data da liquidação, na data da transação, e ela tem o direito apenas na data da liquidação, essa empresa tem que negociar para antecipar o direito que ela tem daqui a 2 dias nesse exemplo. Olha, se a empresa tiver um bom relacionamento com o banco que ela fez essa operação ou com algum outro banco para antecipar esse recurso, ela vai pagar o quê? O DI. E aí a empresa tem que pensar neste custo. Quanto custa? Fica aí para reflexão de vocês. Eu vou trazer um exercício na última parte desta aula para que vocês pensem nesse raciocínio. Quanto custa um dia no DI? Quanto rende um dia no DI? Bom, um pouco mais sobre conhecer o sistema financeiro nacional é conhecer os instrumentos. Nós temos cheques, nós temos boleto de cobrança, nós temos no Brasil DOC, nós temos TED, nós temos DDA.
Eu não vou falar especificamente de cada um, vocês conseguem aprofundar nisso nas outras disciplinas ou estudando sozinho, mas eu vou trazer alguns comentários básicos também. Há um conceito que é o conceito de float. O conceito de float é exatamente a diferença, pensar de forma simples, é a diferença entre o momento que se deu a transação, que é onde nós já temos a contabilização, e o momento da liquidação. Então, a empresa emite um cheque, esse cheque já é contabilizado, 2 dias depois, 3 dias depois, esse cheque é apresentado. Então, nós temos a diferença entre a transação e a liquidez. Essa diferença, que cria uma diferença entre o saldo contábil da empresa e o saldo efetivo no banco, é chamada de float. No passado, quando o sistema de pagamentos era muito baseado em cheques, havia muito float. E as empresas administravam esse float. Por quê? Porque é um cheque que ela já deu, ou vice-versa, e esse cheque ainda não foi depositado no banco, ou seja, a empresa ainda tem o dinheiro no banco, então ela poderia aplicar em taxas diárias aquele dinheiro que ainda não saiu da conta dela. Isso era o principal exemplo de uma administração de float. E aí nós podemos pensar um pouquinho assim, dar alguns exemplos dos Estados Unidos e Brasil. Eu fui aos Estados Unidos em 2014 e eu presenciei cheque sendo enviado pelo correio. Ou seja, é exatamente a possibilidade de se administrar esse float, porque até o cheque chegar nas mãos de quem tem o direito a esse cheque, de quem será o portador desse cheque, o dinheiro fica lá na conta da empresa por muito tempo. Isso no Brasil não existe mais. No Brasil nós temos DOC, nós temos TED. TED é transferência imediata. O pagador paga por uma TED, fazendo uma TED, o credor já recebe esse recurso, ou seja, é praticamente imediata a transação, a transferência dos recursos. Isso, com integração em sistemas das empresas, acaba com parte significativa do float. Mas o float ainda existe. Então, um exemplo é DDA, que é o débito direto autorizado, né? Uma empresa paga no dia do vencimento, mas a outra não recebe. Muitas vezes o banco segura esse dinheiro para a outra, remunerando a empresa pagadora que usou o DDA. Então ali tem um float de um dia, mas veja que aquele float grande por conta de um sistema de pagamentos baseado em cheques já não existe mais no Brasil. E aí um destaque, assim, se a empresa fizer gestão para manter a liquidez nesses poucos dias, achando que isso é uma vantagem, é preciso avaliar muito, porque se o fornecedor perder, ele dará pouca preferência para aquela empresa. A empresa que paga, que não posterga pagamento, que não usa de mecanismos para ganhar 1, 2 dias contra os fornecedores, com certeza essa empresa terá o quê? Terá preferência dos fornecedores, terá vantagens que não essas vantagens imediatas e pequenas, para dizer assim. Mais um pouquinho do sistema financeiro nacional para o gestor fazer a gestão do caixa, a gestão da liquidez. Ele tem que conhecer muito bem os instrumentos disponíveis para aplicações de curto prazo, tem que entender a liquidez desses instrumentos. E aqui eu passo alguns pontos, né? A empresa vai aplicar a sua liquidez, ela vai usar algum título, ela vai comprar um CDB de um banco, às vezes é uma debênture, e ela está comprando algum título. Esse título tem vencimento. Uma primeira questão qual é a liquidez desse título?
ela aplicou num CDB, amanhã ela consegue se desfazer desse CDB e voltar o seu caixa? Aí tem a questão da negociabilidade, ele tem liquidez imediata ou não? Se é um título que o banco emitiu, às vezes o banco emite um título com 700 e tantos dias, então tem um vencimento, mas a empresa precisa de liquidez imediata. Há uma cláusula de recompra, há um compromisso do banco contratado para ele recomprar essa empresa precisar da liquidez? Qual é a taxa de juros? É uma taxa no DI? É uma taxa pré? É pós-DI? É IPCA? Aquele título tem proteção contra risco? Como é a tributação? Imposto de renda e IOF? Vejam só, são detalhes de onde a empresa, dos instrumentos nos quais a empresa vai aplicar a sua liquidez, que efetivamente vai determinar que liquidez a empresa tem. Então, para um gestor, para vocês que um dia vão lá trabalhar numa tesouraria, é extremamente importante vocês entenderem os instrumentos financeiros do Sistema Financeiro Nacional. E com isto, eu termino a parte 2, daqui a pouco a parte 3, considerações finais sobre a gestão de caixa das empresas.